A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, amém, amados? Amém. Desde já quero louvar a Deus pela vida do pastor Viana, presidente do ministério, isso, e o pastor José Roberto está aqui. Quero agradecer também pela vida da nossa irmã Nayara, a qual nos convidou para estar aqui nesta noite, ministrando a palavra da parte de Deus aos seus corações. E é com muita alegria que eu venho nesta noite, pela terceira vez aqui, mas a segunda vez com uma missão grandiosa que é de ministrar a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito, uma das coisas que nos pesam é a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de transmitir aquilo que Deus quer ou tem para a sua igreja, não o que nós pensamos ou que nós achamos, porque a igreja ela é do Senhor e Ele fala com o seu povo segundo as suas necessidades. E numa campanha que tem um tema fortíssimo, eu estava meditando e eu disse, é forte, porque eu digo para os irmãos, para os dias atuais de hoje é forte. Deus é o Deus que provê, o Deus da provisão, mas é para aqueles que o sacrificam, é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Se tem sacrifício, tem provisão de Deus. Se tem aqueles que vivem na dispensação de Deus, tem a bênção de Deus também em suas vidas. Não adianta eu vir aqui dizer que Deus está na situação se você ainda não colocou na posição que deveria colocar, porque não vai obter vitória na sua vida. Eu sinto te dizer isso. Deus tem compromisso com aqueles que todavia tem compromisso com Ele. Deus é santo e Ele exige do seu povo santidade, amém, queridos? Nessa oportunidade, os irmãos que puderem ficar de pé, nós estaremos lendo a palavra de Deus no tema em Gênesis capítulo 22. O tema está no versículo 8, mas vamos estar lendo o versículo 7 e o 8. Depois nós vamos ler o 15 e 16. Gênesis 22, versículos 7 e 8. Depois o 15 e o 16. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 15. Então o anjo do Senhor blandou Abraão pela segunda vez e disse aos céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, eu sei que na Bíblia nós nos deparamos com belíssimas histórias, mas de um conteúdo tamanho como este do patriarca, o pai da fé, Abraão, são poucos textos. E para estar elucidando esse texto, pois todo texto tem a sua narrativa, mas por detrás tem a sua finalidade, o seu objetivo, o seu propósito de Deus para com o seu povo.
Eu quero falar sobre, nesta noite, 3 difíceis escolhas na vida de Abraão. Eu sei que pode ter tido outras escolhas, mas eu quero falar especificamente de 3 escolhas difíceis na vida do homem de Deus. A primeira se dá no capítulo 12 de Gênesis, aonde ele está bem na casa do seu pai, na sua terra, em meio aos seus parentes, mas recebe o chamado da parte de Deus. E dentro desse chamado, em momento algum, eu vi Abraão questionando a Deus acerca do seu chamado. Deus fez a ele uma promessa: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, e eu farei-te-ei uma grande nação. Eu te abençoarei grandissimamente. Ele não questiona, ele não pergunta a Deus o que ele receberia em troca do seu chamado. E nem tampouco Deus disse a ele para onde ele ia: uma terra que eu vou te mostrar, sai apenas, que eu vou te dar direção nessa tua jornada. E ele sai como peregrinos em terra estranha, mas em obediência à palavra ele vai. Aleluia. Irmãos, está aí a demonstração da fidelidade íntegro de um homem que serve a Deus em espírito e em verdade, e não questiona o que há de receber em troca da sua obediência. Aleluia. Se tem uma coisa que mais questiona hoje, nos dias atuais: qual é o meu cachê? Quanto eu vou receber por isso? A nossa preocupação está muito mais no material do que o espiritual. Enquanto a obra de Deus não foi em nossas vidas prioridade, nunca teremos a provisão de Deus, irmãos, na nossa vida. E Abraão sai por esta terra errante para o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. E no capítulo 15 nos dá a entender que Abraão estava um pouco desmotivado, pois ele também era humano, e Deus se manifesta a ele e diz: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Eu sou o que te sustenta, eu sou o que te guarda, eu sou o que te protege, eu sou o que te cobre com as minhas bênçãos. Não tema, Abraão. Aleluia. E Abraão acha um gancho diante da fala do Senhor: Senhor Jeová, o que se há de me dar? Porque o Senhor não tem dado a mim filho. E ele pede a Deus, e ele disse: e o meu servo que está na minha casa, né? Eliezer, e o gerado dele é que é herdeiro. O que é nascido na minha casa será o herdeiro de tudo quanto eu tenho. E Deus disse: não, ele não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse sim, esse é o teu herdeiro. E Deus chama Abraão: sai para fora, Abraão, olha para os céus, e disse: conta as estrelas dos céus, se a pode contar, porque a sua descendência, Abraão, serão grande na terra, e serão benditas todas as famílias em ti, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor.
E Abraão segue em cumprimento da promessa de Deus. Mas há poucos instantes, o homem é humano, e eles querem intervir no projeto de Deus. Aí entra a fragilidade humana, querendo dar um jeito para Deus, como se Deus não tivesse jeito para a situação. É forte, Jesus. Sara, sua esposa, disse: Abraão, já sou velho, já estou avançada, já encerrou costumes das mulheres do meu ventre. Você não vai abraçar mais um filho, não, Abraão. O único jeito que tem, pega serva H. E aí nasce Ismael. Mas a promessa de Deus ainda continua de pé, irmãos. Aleluia! Porque o que Deus fala, passe os céus, passe a terra, mas a palavra de Deus, ela há de cumprir. E mais tarde, para cumprimento e alegria daquela família, nasce o Isaac, o escolhido, o filho da promessa, para alegria e felicidade daquele casal. Só que para tristeza de Sara, na proporção que Ismael ia crescendo, começou a perseguir, zombar, escarnecer do seu filho, e aquilo incomodou Sara. E disse Sara a Abraão: lança fora essa tua serva e o seu filho, porque o seu filho não herdará com o meu filho Isaque. E esta palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão. Abraão questionou, porque era seu filho, era o seu filho, era filho de uma serva, mas era seu sangue. E nos mostra a Bíblia que Deus intervém no caso, Deus intervém na história. E Abraão, em obediência a Deus, eu digo para os irmãos, a obediência, ela faz a diferença em nossas vidas. E o Senhor disse: não temas, Abraão, ouve Sara, sua esposa. Aí entra a segunda e dura escolha de Abraão, é colocar o seu filho porta fora. Mas em obediência à palavra de Deus, ele corta a sua própria carne e não questiona com Deus, mas obedece com dor na alma, com dor no coração. Despede o seu filho Ismael com a sua mãe, sua serva egípcia, e se vai. Eu digo para os irmãos, a obediência é uma das maiores virtudes de um homem, de uma mulher de Deus. O homem que ele é obediente, que ouve a voz do seu Senhor, mesmo em meio às suas adversidades, em meio ao abandono pela sociedade, pela rejeição que às vezes sofremos, todavia há um Deus no céu que se compadece, há um Deus no céu que nos tem gravados nas palmas das suas mãos. Por isso eu não te disse: eu esforça-te e tenha muito bom ânimo. E Abraão continue no propósito de Deus. E dentro desse tema, dessa festividade, desta campanha que se inicia hoje, aonde está a mais triste e profunda escolha ou decisão de Abraão, quando Deus lhe pede:
Irmãos, e nos mostram a Bíblia que Abraão tinha uma afeição muito grande pelo seu filho, o amava, ele era apaixonadíssimo pelo seu filho, era o filho da sua velhice, era o filho da promessa, do projeto de Deus na sua vida. E Abraão, na sua velhice, lograva, ali, quer dizer, ele lograva daqueles dias de paz, de alegria com a família. Mas um certo dia Deus disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem tu amas, e sacrifica para mim em uma montanha na terra de Moriá, que eu hei de mostrar. Irmãos, eu fico assim, será que era loucura de Deus? Será que seria o que Deus estava querendo mesmo? Testar mesmo Abraão? Deus já conhecia, ele é onisciente. Deus conhecia a fidelidade de Abraão, mas Deus queria provar a mim, para você, Deus queria provar para o seu povo, que o patriarca, o pai das grandes nações, era fiel e temia ao seu nome. E também o propósito de tudo isso era para enriquecer, enobrecer o testemunho de Abraão na terra. Era para deixarmos um legado, um exemplo, que Abraão, pai da fé, amigo de Deus, era fiel. E ele não questiona acerca do seu filho, simplesmente num gesto de humildade e obediência, de manhã levanta cedo, albarda o seu animal, chama Isaque e 2 dos seus servos, e vai em direção ao lugar que Deus tinha lhe ordenado. E nos mostram, depois de 3 dias de caminho, Abraão ergue os olhos e de longe ele contempla, ele vê a montanha. O Senhor disse: é aquele lugar, Abraão. E chegando ao pé daquela montanha, irmãos, ele disse aos seus moços, eu acho muito importante esta passagem: fica aqui com o jumento, que eu e o moço iremos adorar, e havendo adorado, nós nos retornamos. Aí está a fé de um homem de Deus. Ele não tinha dúvida: ainda que eu sacrifique o meu filho, mas Deus há de ressuscitar. Assim como eu vou, com ele eu hei de tornar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí Abraão, seu pai, toma a lenha que vinha sobre o jumento e coloca sobre quem? Isaque. Isaque, irmão, dá a entender, a Bíblia não nos relata a sua idade, mas já era jovem, adulto e obediente. E ambos andaram juntos em direção ao lugar. Isaque já era instruído, ensinado, sabia que holocausto e sacrifício tinha que ter cordeiro, e disse:
meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Isaac diga: pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo. Aonde está o cordeiro? Abraão responde: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E ambos andaram até o lugar, e nos mostram a Bíblia que ali Abraão se organiza o altar, e sobre o altar de pedra coloca aquela lenha, e sobre aquela lenha coloca o seu filho Isaac. A Bíblia não nos relata, mas se Isaac, pela idade que ele tinha como jovem, se ele quisesse recusar, seu pai já era idoso, avançado de idade, ele não foi forçado ali, o pai não pegou ele, sobe, não, ele foi como o cordeiro, porque ele já era uma simbologia, ali já apontava também para o Cordeiro de Deus, que veio para nos salvar. Ele que foi ao alto do Gólgota como ovelha muda, não reclamou, não abriu perante os seus malfeitores. E eu fico assim observando, irmãos, não dá para entender como deveria estar o coração de Abraão em relação ao seu filho. Vê o seu filho, olha para o cutelo, e o momento chega, e Abraão levanta a sua mão, pega o cutelo, e o anjo do Senhor branda do alto: Abraão, não faças isso, nem o mau moço, porquanto eu vejo que tu temes a Deus. E quando Abraão ouve aquela voz, ele olha para trás, está o cordeiro no almoço, com as suas pontas ali enganchado. Abraão pega e sacrifica em lugar de Isaac, o seu filho. E depois do sacrifício, mais uma vez, o anjo do Senhor branda: por mim mesmo eu jurei. Irmãos, eu fico observando a grande ação, atitude daquele homem. Levou o Senhor a jurar: por mim mesmo, porquanto não negaste o meu, ou melhor, o seu único filho, Isaque. E aí está no versículo 17, o que eu quero estar passando agora para a igreja, através da obediência daquele que teme a Deus, que deveras te abençoarei e engrandecerei e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Deus proverá, sabe para quem? Para quem tem ação sincera, exclusiva ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer para você nesta noite, enquanto eu e você não aprendemos a sacrificar o nosso Isaque, não dar prioridade, não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nunca vamos ter provisão
provisão de Deus na nossa vida. Quer ser abençoado? Sacrifica, louve e adore ao Senhor, o teu Deus. Aprenda a valorizar a obra de Deus na sua vida. Enquanto não aprendemos que Deus, ao provar Abraão, era para nos deixar uma grande lição. Eu quero dizer nesta noite: se tem sacrifício, tem provisão de Deus. Eu quero falar aqui acerca de um homem, o apóstolo Paulo, que nos deixou um grande exemplo, legado para as nossas vidas. Está na segunda carta do apóstolo Paulo, de Coríntios, capítulo 12, versículo 15 a seguir: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei desgastar pelas vossas almas, amando muito mais e menos sendo amado. Paulo era um desses homens que agradava o coração de Deus. Estou me desgastando no reino de Deus, e vou deixar muito mais desgastar em amor às vossas almas, e amando vós muito mais e sendo menos amado. Ele não dependia de condições para fazer a obra de Deus, para amar alguém, para abraçar alguém, mas o amor de Deus que estava na sua vida era o suficiente para ele se desgastar e te deixar se desgastar mais ainda. Isso é amor pela obra de Deus. Isso é sacrificar Isaac. Enquanto nós não aprendemos a se abnegar dos nossos desejos, dos nossos afazeres, dos nossos objetivos, para dar prioridade de Deus, nunca ouvimos a voz de Deus aos nossos corações. Hoje vivemos em uma geração que corre atrás de bênção, só buscam bênção, mas não querem compromisso com Deus abençoador. Enquanto não aprendemos que este amor ele é incondicional, como já foi dito aqui nessa noite, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós obedecemos, louvamos a ele, não pelo que ele fez ou pelo que ele há de fazer, mas é pelo que ele é pelo que ele é pelo que ele é. Ele é Senhor de nossas vidas. Então adore, então sacrifica, então prioriza a obra de Deus na sua vida. Então prioriza. Eu acho lindo, irmãos, o apóstolo Paulo. Eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo. É um que estimula fé, coragem em nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos 21, versículo 8, quando o apóstolo Paulo vai descendo para Jerusalém e chega em Cesareia, ali ele entra na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos mostra uma Bíblia, que vindo da Judéia, um profeta por nome Ágabo, e esse profeta tira o seu cinto, liga as mãos e os pés de Paulo, numa mensagem simbólica, e diz: lá em Jerusalém, os judeus ligará o varão de quem é esse cinto, e entregará aos fariseus. E quando todos quantos estavam presentes naquele momento, se levantou em planto e rogo: Paulo, não desce, Paulo, não vai para Jerusalém, eles vão te prender. Paulo fica, e alguns choraram. E Paulo disse: o que queres com isso? Chorando e magoando o meu coração, tentando-me abrir mão da minha missão na terra. E Paulo diz, em alto e bom som: eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu, Paulo, não apenas estou pronto a ser ligado pé em mãos em Jerusalém,
mas morrer por causa do meu Senhor. Enquanto, irmãos, nós não sacrificamos a nossa vida em prol da causa de Deus, não há provisão de Deus na nossa vida. Quer provisão, ore mais. Quer provisão, sacrifica mais. Quer provisão, vem para a igreja. Quer provisão, evangelize, busca as almas, faça alguma coisa. Jesus está voltando. Então te preocupe, se prepare mais, dedique mais a sua vida diante de Deus. Se não tiver sacrifício, não tem resposta de Deus. Sabe que quanto maior o sacrifício, maior é a bênção de Deus. Crente até pergunta: quem vai pregar hoje? Quem vai dirigir hoje? Que culto é hoje? Isso não é do meu irmão. Independente de quem está pregando, é a palavra de Deus. Independente de quem está louvando, é louvando o Senhor. Então a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que assistem todos os dias. Orihai de Cantaramanai. Oxalá. Ai, quem dera se a igreja dos últimos dias fosse mais sensível a voz do Espírito Santo. Nós teríamos uma igreja avivada, nós teríamos uma igreja abençoada nessa terra. Mas o acomodismo, o individualismo, a dissensão tem causado grande prejuízo na igreja. Mas é hora de nos despertarmos do sono e nos colocar a nossa vida como sacrifício vivo diante de Deus. Quantos estão correndo só atrás de bênção? Esquece que eu tenho que trazer comigo o abençoador. Eu tenho que trazer comigo o abençoador, porque aonde eu entrar, ele entra, porque aonde eu pisar, ele pisa, aonde eu estiver, ele está. É compromisso que nós temos que ter com Deus. Aprenda a valorizar Deus mais na sua vida, no seu trabalho, por onde você anda. Se declara sal da terra, luz do mundo. Seja arauto, seja boca de Deus nessa terra, porque quando tu profetizares, Deus vai chorar. Toda palavra que você lançar, ela não cairá em terra, mas Deus fará com que a cumpre, pois Ele é fiel. Tenha compromisso, tenha compromisso com Deus. Sacrifica o teu Isaac. Se tem sacrifício, tem provisão de Deus. Se tem sacrifício, tem resposta de Deus. No monte do Senhor se proverá. Tem provisão no monte, tem provisão na casa do Senhor, mas para os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo continue falando aos profundos dos corações. Mas com permissão do pastor, posso estar ministrando oração breve aqui pela igreja? Rapidinho, só eu gostaria de estar orando por você. Se você puder ficar de pé, fica de pé. Eu vou ser breve. Você que está aqui nessa noite, quem sabe? Eu não te conheço, não sei das suas dificuldades, mas Deus conhece. Eu não tenho solução para o seu problema, mas o Senhor tem. Se você se comprometer a partir de hoje ser mais crente, ser mais dedicado, quem sabe aquela bênção, aquele milagre que você tanto almeja, quem sabe Deus não pode lhe conceder hoje essa resposta. Deus pode aí hoje blandar dos céus e dizer: eis aqui meu filho, eis aqui minha filha, não temas, sou contigo, eu vou fazer. Amém? Se puder colocar a mão sobre a sua cabeça, a mão direita, eu vou estar ministrando. Grande Deus, poderoso Pai que estais nos céus,
É no nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Filho, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Estarei agora, Pai, como servo, porta-voz da tua palavra, ministrando sobre a tua igreja, Pai, sobre os teus filhos, da parte do Senhor um milagre. Meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Meu Deus, quanta dor, Pai, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta ansiedade, meu Deus, quanto desespero. Meu Deus, em nome de Jesus, entra agora em prol desta vida, Pai, faça um milagre. Deus opera a maravilha, Deus dá ordem para que esta angústia, essa ansiedade bata em retirada, essa depressão, esse medo, esse pavor, Deus, essa insegurança. Deus, repreenda agora essa enfermidade que tem assolado este corpo, que tem trazido, meu Pai, sofrimento a esse teu filho, esta tua filha. Vai dissipando todas as trevas, vai jogando por terra, em nome de Jesus, todo mal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai curando nesta noite, meu Pai, vai tocando nesta vida nesta noite, meu Deus, move as águas para curar, meu Deus, ai de cantará, ori para manai, meu Deus, ai de cantará, manai de cu, meu Deus, meu Deus, o Senhor mesmo ontem, riparai manai de cantará, manai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cura nesta noite, traz alegria a este coração nesta noite. Deus, tira essa tristeza. Deus, em nome de Jesus, arranca essa tristeza deste coração. Deus, enche-o de alegria. Deus, enche, riparamanai de cantaramanai, meu Deus, riparai de cove cantaramanai de rai xeri, ai de canta. Eis que nesta noite, diz o Senhor, estou fazendo algo na sua vida, ramanai de cantaramanai, não tema, eu estou fazendo, ai de cantaramanai, meu Deus, meu Deus, Deus está te livrando, Deus está cortando, Deus está quebrando laços de morte, Deus está repreendendo, ramanai de cantaramanai. Eu creio que grande é, riparai manai, filha minha, não temas, sou eu como ai de cantaramanai, minha filha, eu sou contigo, filha minha, não parai de canta, antes que tu houvesse, eu sou, antes que tu fosse formada, eu já tinha, rai de canta contigo, riparamanai, não temas, meu Deus, grande, riparai, meu Deus, faça segundo a tua misericórdia, rai de cantaramanai, eu sou, ai, o que há, riparamanai, na tua vida, riparai, meu Deus, meu Deus, riparamanai de cantaramanai, meu Deus, opera milagre, Jesus opera maravilha, Deus, estende as tuas mãos, meu Pai, Deus, o Senhor conhece, Deus, nesta noite opera maravilha, Deus cura, Deus restaura, renova, Deus, em nome de Jesus, papai, consola, conforta cada coração, meu Deus, papai, é o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, amém? A igreja, podeis assentar. Meu Deus, desde já quero agradecer a minha oportunidade, a confiança do pastor Viana, do pastor José Roberto, de ter nos dado aqui a oportunidade de estar mais uma vez aqui na sua igreja, no púlpito, ministrando a palavra do Senhor. Me sinto honrado, privilegiado por poder estar realmente cumprindo aquilo que Deus tem proposto no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.